Olá, amigos e amigas do Caron Clube Car. Hoje, com muita alegria, estou aqui com um amigo de bastante tempo, desde os anos 90, que é o Rubens Rai. Começando pelo início da tua... Começando pelo começo. Pelo começo. Então, o início é o seguinte, eu acho que a paixão por carro praticamente nasce com a pessoa, né? É como gostar de mar, é como gostar de campo, a paixão por carros nasce com a pessoa. E a questão financeira, ela influencia muito em você iniciar mais cedo ou mais tarde uma coleção maior ou uma coleção menor. E como eu estava comentando com o Caron, antes de casar eu já tinha carro antigo. Eu tinha já uma Ford 51, uma picape e um Galaxy 67. Mas como a situação financeira não era boa, eu não venho de família abastada, né? Que ano que foi isso, Rubens? Só para localizar. 60, 80, 81. Em 79 eu já tinha carro antigo, então isso aí começou realmente há bastante tempo. E para poder ter um lar, naquela época que eu casei, eu tive que vender os dois carros para comprar o sofá que eu precisava sentar e a cozinha que eu precisava para poder me alimentar. Foram embora os carros, mas o sonho sempre continua muito forte. E mesmo o carro que eu tinha de uso normal na época, que era um Passat 74 LS bege, que inclusive eu fiz a minha lua de mel, era um carro assim que era, nossa senhora, era mais limpo, mais lindo do que carro zero de época. Você sabe até a placa dele, hein? Não, essa eu esqueci. Não dá para lembrar das placas mais. Tem gente que lembra. Eu só lembro do carro que era realmente muito bacana. E depois, com o tempo, eu comecei a procurar pelos carros antigos, mas a situação financeira realmente sempre me proibia de ter carro antigo. Chegou uma época que eu comprei um Fusquinha 61 vermelho, depois troquei numa Cinca, que acabei trocando num Ford 46, e sempre com aquela vontade de ter mais e mais carros, mas a situação financeira não permitindo. Nasceram os filhos, que vieram me proibir mais ainda, e eu comecei a colecionar modelos da Revel. A gente pegava aí o meu filho, o meu guri, a gente montava os carros, pintava e ia colecionando. Eu tenho até hoje umas 60, 70 peças em casa. Depois começaram os carros. E eu fiz o primeiro, comprei um carro de boa qualidade, fiz a reforma do carro, troquei a cor para a cor que eu mais gostava, etc. E depois disso passou para 2, passou para 4 e já fazem muitos anos que a gente tem uma coleção. Aí o Caron me perguntou, por que eu hoje comercializo? Bom, eu comecei minha vida mexendo com automóvel. Apesar de ter a formação de direito, eu sou advogado, eu fui gerenciar uma revenda Volkswagen. Depois de gerenciar a revenda Volkswagen, passei a gerente de um consórcio aqui da cidade de Curitiba. Depois de gerenciar o consórcio, eu fui empreender com uma locadora de veículos, a Rai Locadora de Veículos, que eu já tenho há 31 anos. Hoje é a minha filha que toma conta. E na sequência, os carros antigos começaram a tomar volume. Tomando volume os carros antigos, eu descobri uma coisa interessante. Eu não poderia ter todos os carros que eu tenho desejo de conhecer, de ter, de andar. Eu teria que ter aí uma garagem de 300, 400 carros e o dinheiro também não acompanharia. Então o que eu fiz? Eu elegi alguns carros em particular. E esses carros são invendáveis hoje. Todos os outros carros que estão comigo hoje têm valor. E para isso eu precisei me profissionalizar. Aí nasceu a Rai Collection. Rai Locadora de Veículos, Rai Collection. E hoje a Rai Collection tem site, tem Instagram, tem grupo. E o movimento realmente é bastante intenso. E você tem, a Rai Collection atinge boa parte do Brasil, já que você estava me contando, do Brasil todo. Nós temos aí participantes da Rai Collection desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. É impressionante a velocidade da informação hoje, né? Essa movimentação dos grupos de WhatsApp, ela agrega um volume de pessoas fantástico a qualquer tipo de negociação. A gente vai dar agora uma percorrida aqui pelos carros que estão aqui no Veteran Car Club, que são da Rai Collection. E tem vários carros aqui que valem a pena a gente ver um por um. Começando aqui pelo
pelo Santana, que o Rubem acabou de falar. Vamos lá, Rubem. Esse aqui é um Santana CD 1985 e na época ele tinha como concorrente o Del Rey Ouro, né? E esse carro aqui, nossa, foi um espetáculo. Tinha os lavadores de faróis, que até hoje eu não sei para que servem, né? Mas como havia na Mercedes, as Mercedes importadas eram ícones, a Volkswagen resolveu também colocar esse acessório no carro, que eu acho muito interessante, e identificava o carro como sendo um carro de luxo. Ele vinha com rodas de liga leve, vidros elétricos, travamento central, direção hidráulica. Este vinha sem ar-condicionado, mas era o carro top de linha nacional. Os bancos eram de veludo, né? Bancos de veludo. Na linha esportiva que veio depois de 86, que é um pouquinho depois, era um Recaro também, bancos que aconchegavam, né, o motorista e o passageiro. Famoso Banco Recaro, né? Famoso Banco Recaro. Isso é coisa de época, né? Coisa de quem tem cabelo branco agora. Bom, agora vamos passar aqui para uma Kombi. Essa Kombi já é a frente... essa já é a Clipper. A Kombi de uma segunda geração. Antes a gente chama de Kombi Corujinha. Isso. E essa é uma Kombi Clipper. Eu tenho muito apego à Kombi porque eu comecei a minha vida dirigindo Kombi. Eu trabalhei um certo período numa construtora e eu dirigi uma Kombi picape transportando materiais de construção. Então eu lembro bem de como é que era a boleia da Kombi, vivia dias e dias em cima de uma boleia, então criou um certo apego. E realmente é um carro muito simpático. As crianças principalmente adoram a Kombi. E essa é toda luxo, com teto forrado, as portas também forradas. Ela é bem silenciosa, gostosa de andar. Essa cor dela é original? A cor é original, a cor é original. O tom de azul e o branco eram cores originais de época. Bom, agora vamos para um outro ícone da época, que é um Opala. Esse é um Opala Coupé. Que ano que é esse? Esse é um Opala 74. Esses carros realmente eles trazem muita recordação para a gente, né? Porque para quem tinha 20 anos na década de 80, início de 90, o Opala era tudo que tinha de bom, principalmente o modelo Coupé. Então traz muita memória esse automóvel para nós. Esse carro é um dos carros que o Rubens tem na High Collection também. E esse é 4 cilindros ou é 6 cilindros? Esse é 4 cilindros. 4 cilindros, tá. E eu só tinha dinheiro para comprar um com 4 cilindros e detestava quando meus amigos me passavam com os 6 cilindros. Era uma rixa bem interessante. Mas o que eu podia ter era um 4 cilindros, eu estava muito feliz, né? Estava bom já. E esse é câmbio em cima ou câmbio embaixo já? Esse é câmbio em cima aí. Em cima? 3 marchas, câmbio em cima. Câmbio em cima. Tá. Esse não faz aquele famoso clac-clac da troca de marchas, que é só o câmbio embaixo que fazia. Tá certo. Bom, aqui a gente tem outro que foi a paixão de muita gente na época, né? Que era o Gol GTI. Esse é o segundo ano do Gol GTI. E esse até hoje desperta paixão, né? A rapaziada mesmo, os mais jovens que na época não podiam ainda nem dirigir, hoje eles adoram, tem esse carro como verdadeiro ícone. Esse carro, nesse ano, ele vinha nessa cor exclusiva, só podia ser fabricado nesta cor. Esse carro é em 1990. E, por sinal, é uma cor muito bonita, esse azul marinho, muito bonito. Azul intenso, é uma cor bem bacana. E esse tem o famoso Banco Recaro, né? Esse tem. Esse já tem o Banco Recaro. Essa é uma das características do GTS, do GTI, é o Banco Recaro. Todos os carros que estão aqui, eles hoje são da High Collection e estão à venda. Nós temos o site, né? Nós temos o site High Collection, temos também o Instagram, também podem acompanhar sem problema nenhum, e todos os carros que estão aqui têm valor de venda. Só para vocês saberem, Rai é H-A-Y. Isso, Rai é o sobrenome, né? Um sobrenome maravilhoso. Rai, Rubens Rai. E High Collection e Rai Locadora de Veículos. Então hoje, além de mostrar os carros, que é um prazer, já aproveito mesmo para fazer o comercial da locadora e da nossa revenda de carros antigos, vamos chamar assim. Inclusive, eu quero colocar que os carros não estão todos aqui. Aqui é apenas uma parte. Não tem nem um terço dos carros que está aqui. Como, infelizmente, o Veteran não tinha mais espaço para nos ceder, os demais carros estão espalhados em mais 2 garagens, um pouco na minha casa e um pouco na locadora. Só para esclarecer, a Rai Locadora não aluga carro antigo, né? Não. E eu detesto alugar carro antigo. Tem gente que gosta de alugar carro para noiva, gosta de alugar para eventos, eu não gosto.
porque eu tenho um certo ciúme, por mais que estejam à venda, eu tenho um certo ciúme dos carros. E nem sempre as noivas e os locatários têm o mesmo respeito e cuidado que nós temos com os carros antigos. Mas com o motorista vai. Olha, até com motorista eu sou um pouco reticente. Eu gosto, se for o caso, eu gosto de eu dirigir. Como não temos tempo, disponibilidade para isso, eu prefiro me reservar e deixar para que o sonho de andar com um carro antigo fique para quem venha adquirir um carro nosso. E somos maleáveis. Parcela, troca, negociação é fácil conosco. Que ano que é esse aí? Esse é um 77. 77? Mas Fusca é Fusca. Esse é um 1300. 1300. O Fusca não nossa, não tem o que falar de Fusca, né? Sim. É o maior ícone que existe da indústria, talvez, automobilística mundial, né? É verdade. Pelo volume de fabricação. Que temos um Corcel também, um Corcel 2 já. Esse é um Corcel de segunda geração. Ele ganhou um corpo bem maior, né? A partir de 78. 78, isso. 78, ele ganhou um corpo maior. E eu lembro bem de passar na âncora comercial para ver o primeiro Corcel, quando ele veio para Curitiba. Ele tinha um prata como esse, tinha um prata com teto preto, que era o GT. Vocês se lembram? Com um frisinho, frisinho colorido que envolvia o teto do carro. E eu, moleque naquela época, devo ter faltado aula até, né? Para ver o primeiro Corcel e o primeiro GT, que na época, meu Deus do céu, era a coisa mais linda do mundo. Aqui temos outro Opala, esse já um 4 portas. Esse já é brabo, né? Esse é 6 cilindros. Esse é um 6 cilindros, ele tem já alguma coisa de alterado de mecânica. Tem coletor de admissão, coletor de escapamento, tem uma carburação especial, então já é um carro um pouquinho diferente do original. Que ano que é esse? Esse também é 74. É 74 também. Esse já tem o câmbio no chão. Esse faz o clec-clec. Mas esse é o banco inteiriço? O Opala tinha várias versões. Ele podia ter o banco inteiriço com o câmbio em cima, banco inteiriço com o câmbio embaixo, banco separado com o câmbio embaixo, 4 portas, 2 portas, 4 cilindros, 6 cilindros. Então ele tinha uma gama bastante grande de ofertas para quem quisesse comprar um Opala. Então esse é os 6 cilindros, 4 portas, 74 com o banco inteiriço. Com o banco inteiriço. E com câmbio 4 marchas no chão. Ele tem o botonê, que é a característica desse ano na tapeçaria do carro. Ah, tá, bacana. Não combina muito, né, o esportivo com o banco botonê, banco inteiro, mas hoje o que importa para quem gosta, para a gurizada que curte esses carros, é o motorzão na frente. Tendo motorzão, o resto, tudo bem. Esse é o 3800? Rapaz, ele deve estar bem mais forte que 3800 hoje. Está marcando ali, está marcando 400. Está marcando um 400. A mecânica original dele era um 400 250S. Mas ele deve estar aí com seus 300 cavalos hoje, em função de carburação, coletor de admissão, coletor de escapamento, comando de válvulas. E o freio? O freio é difícil. O freio é mais no braço. O freio é mais no braço. Aqui tem outro que saiu muito no Brasil, que foi uma revolução, na verdade, nos carros da Volkswagen, né? Que é a Brasília. A Brasília é um projeto puramente nacional. A Brasília não existe no resto do mundo. A Brasília e o SP2 são carros que foram desenvolvidos exclusivamente no Brasil. E essa Brasília já é uma Brasília também de segunda geração, ele é 1980, na cor verde mantiqueira, que na época era uma cor fantástica, porque os carros vinham poucos na pintura metálica. Então é um carro que traz muita memória também para a gente. Quem não gostava de Fusca na época e não tinha poder aquisitivo muito elevado, tinha a obrigação de cair na Brasília. E o motor dela é 1.6, né? O motor é 1600. Até é interessante, porque ela vinha com dupla carburação e muita gente pegava e modificava para um carburador só para ela ficar mais econômica. Perdia na potência, mas ficava mais econômico. Mas é um carro que realmente traz uma memória muito boa para a gente. É verdade. E aqui o nosso Puma, um projeto nacional que derivou do DKV Mausoni, né? Depois veio aquela intenção de mudar a mecânica, né? Passar para a mecânica Volkswagen. E esse é um dos carros que hoje, eu acredito, tem assim o maior valor de revenda. Para quem pensa que um Puma hoje custa barato, eu comparo o Puma hoje com um Corolla, com um Honda, em termos de valor. Quem tem um Puma chamado Tubarão, de 1972 para baixo, tem um carro no mínimo de mais de 100 mil reais. Então, deixou de ser um carro assim barato
em função dessa entrada dos jovens, né, no mercado, e pelo modelo esportivo, deixou de ser um carro barato e passou a ser um carro já colecionável e de alto valor de revenda. Esse aqui que ano que é? Esse é um 78. Um carro como esse, por exemplo, nessa qualidade, com a fibra perfeita. Carro de fibra tem o problema da fibra, né? Sim. Pé de galinha, bolhas. Então, se ele está com a fibra perfeita, uma pintura perfeita, é no mínimo na casa de R$50 mil. Esse é fechado ainda. Esse é fechado. Se for o aberto, vamos dizer assim, nesse modelo ele traz um público, mas também restringe o público. O fechado nesse modelo custa 50, o aberto não passa de 60. Nesta qualidade. Fibra perfeita, pintura correta de fábrica. É bonito o carro. Bom, aqui então temos um outro ícone, né? Isso aqui foi uma loucura, né? Esse é o Cobra. Nos Estados Unidos, o Shelby Cobra é um carro assim totalmente icônico. Sim. Agora, no Brasil, como nós não tínhamos condição de trazer esses carros para cá, a Gasplac fabricou essa carroceria. Era a Gasplac que fazia, né? E essa carroceria é a melhor carroceria fabricada no Brasil até hoje. Não existe nenhuma fábrica de carrocerias que tenha conseguido chegar a este nível do Cobra. Então esse carro, além de ter uma carroceria leve de fibra, ele tem todos os instrumentos que são réplica do Shelby Cobra. E tem aqui dentro o motor 302, com comando, com coletor de admissão, coletor de escapamento, tudo de época. E é um carro que, com essa carroceria de fibra que é bem leve, deve atingir mais ou menos uns 220, 240 por hora, que para a época era uma loucura. Então isso aqui realmente era o carro esportivo, era o carro... Quem tem uma Ferrari hoje, quem tem uma Porsche hoje, tinha na época um Gasplac Cobra, que é esse modelo aqui. E esse o 302 V8 é o motor do Landau também, né? A partir dos anos 76. 76, exatamente. E era do Maverick GT também. Também do Maverick GT. Os motores não tinham muita diferença na época. Eles equipavam tanto o Maverick, quanto o Galaxy, quanto também as picapes F100. Então todos eles usavam os mesmos motores. O 302... De 76 para frente. O 302, nós consideramos que não seja um motor tão forte quanto o 292, que é o antecessor do 302. Mas é um motor que ele tem vamos dizer assim, uma curva de giro bem rápida. É o motor que equipava o Mustang, né? Que equipava... Os primeiros Mustangs eram 289. Que eram derivados do 292, que também depois passaram a ser o 302. A fábrica fez esse motor porque era um motor mais rápido, mais ágil, mas ele perdeu um pouco em qualidade e durabilidade. Mas é o melhor motor até hoje, é o motor que é mais conhecido, que existe mais a quantidade de peças de reposição, é o 302, não tenha dúvida disso. E o ronco, né? E aqui, o motor do V8 tem um ronco maravilhoso, né? E aqui temos na minha opinião, eu acho que é o melhor carro já fabricado no Brasil. Eu concordo e corroboro as tuas palavras. Não existe um carro nacional com a qualidade de um Ford Landau. Verdade. E ele é interessante que o logotipo dele é igual ao do Lincoln, né? Só que o Lincoln é virado para cima, em pé, e o do Landau usa deitado. Você me pergunta, mas eu não entendo, mas acho que eles usaram o logotipo para não ficar bem igual, eles... que para quem não conhece mais a fundo, a Ford é o carro de entrada, né? O Galaxy é o carro de entrada. Depois vinha a Lincoln e depois os Mercury. Desculpe, o Mercury e depois a Lincoln. Eu não conheço nada melhor. E principalmente nessa suspensão. Não, mas era fantástico. O carro era maravilhoso. Esse até é preto hoje, ou esse é preto. Preto, né? O preto nesse ano, que é o ano de 71, ele não é um carro de série. 81. Ele não é um carro de série. A cor preta não se fabricava em série, fabricava-se em encomenda. Porque normalmente esses carros na cor preta eram destinados ao governo do estado, a órgãos federais. Então, desde o presidente da República até o governador, prefeitos, Tribunal de Justiça, enfim. E algumas pessoas também, mas era muito pouco na cor preta. E nesse ano só sobre encomenda da fabricação. Muito bonito esse carro. O Galaxy começou em 67 e acabou em 83. Em 83 foram fabricadas 135 unidades apenas de Ford Landau, que daí acabou o Ford no Brasil. Tanto os 67, que é a primeira série, quanto os 83 fabricados de janeiro até fevereiro,
são os carros mais procurados hoje pelos colecionadores. E gozado que o Landau também vinha com preço bem defasado e de repente ele começou a aumentar e hoje ele está atingindo o que ele merece. Isso aqui é o Chrysler. Isso aqui é uma verdadeira loucura, né? Porque só ver a quantidade de cromos que esse carro tem, o tamanho da frente, a beleza da lateral desse carro, com um modelo coupé. Se você olhar a lateral desse carro, vai ver um desenho entre janela dianteira e janela traseira que faz com que ele fique elegante, que ele fique com classe. E tudo nele remete assim à década de 40. Por exemplo, esse é 47. 47. Ele tem os dois caça-bucho. Então a gente chama de caça-bucho porque os brasileiros, né, da década de 40, quando iam sair à noite e queriam procurar namoradas, eles usavam esses faróis para iluminar a beira da estrada. A polícia também usava para tentar caçar bandidos, então era caça-bucho, é o nome dele, desses dois faróis auxiliares que ficavam na coluna do carro. Esse também é espelho? Ou não? Não tenho certeza, porque ele tem os espelhos embaixo. Alguns modelos vinham com o espelhinho atrás. Esse não tem espelho. Tá. Esse não tem espelho. Esse é só para fazer o detalhe aqui na gravação. Isso. Se entrar aqui, você vê que ele tem aqui o lugar para você pegar e para poder direcionar o farol. Se você olhar por dentro do carro, abre a porta. Está dentro do carro? Por dentro do carro você tem o acionamento da movimentação. Olha o interior desse carro, que coisa linda. Então aqui você direciona para cima, para baixo, para dentro, para fora, da forma que você preferir. Esse carro aqui é um carro muito especial em termos de qualidade. Quando adquiri esse carro, eu fui o terceiro dono desse carro. Ele ainda estava com o interior todo original. Só que, infelizmente, não pude conservar o interior original, porque apesar de original, e a gente dar valor a isso, estava muito desgastado, estava bastante feio já. Então, ele foi refeito dentro do padrão original, mas não é o interior de fábrica. E eu sou, tecnicamente, o terceiro dono desse carro. Ou seja, de 1947 até hoje, 3 donos no carro. É uma coisa realmente diferente. E se puder puxar o painel do carro, olhem o luxo, o requinte desse carro, que coisa incrível. Não, e ele tem não só o painel, como também a parte do rádio ali. Tudo é muito detalhado. A gente olha o carro, ele tem aqui nesses frios laterais, tem o emblema da Chrysler, e tudo nele é chique, tudo nele é elegante, tudo nele tem classe. E o desenho dele, principalmente, é um desenho que eu gosto particularmente muito. Duas portas com a traseira alongada, o coupé, eu acho que é o modelo que eu mais gosto. Bom, aqui a gente tem um carro que é... A gente passa para o mundo moderno já, né? Aqui nós já estamos em que ano? Aqui estamos em 89. Aqui já temos injeção, já temos pneus gigantes, já temos o carro conversível com abertura de capota elétrica. Esse é com capota elétrica já? Com capota elétrica. Isso aqui dá para a gente sentir a diferença de um carro para outro. Esse a capota já abre ao contrário, né? Pode levantar. Olha que interessante como os carros evoluíram, né? Se ele puder pegar aqui, pegar na imagem, só pela largura dos pneus, pelo tipo do coletor e pelo próprio desenvolvimento da suspensão do carro, dá para ver que a evolução aqui nesse carro já aconteceu. O interessante é que ele vem com paralama e tudo para cima, né? Quer dizer, o acesso para o motor dele é amplo. Eu diria que Chevrolet precisa de bastante mecânica, por isso que fizeram assim. Mas aí os meus colegas que amam Chevrolet vão ficar bravos comigo, eu não vou falar isso. E também tem um detalhe que eu acho que dá para mostrar ali na filmagem, que são os faróis que estão... Como o farol é embutido, né? Essa é uma tendência bastante interessante, né? Além de ser aerodinâmico, é uma tendência estética. Já naquele carro, que é um carro, um Lincoln, também os faróis, eles eram retráteis. Ele escondia os faróis e mostrava o farol para que tivesse mais estética o carro. Tá, então agora nós vamos para o vizinho aqui do Corvette, que é um Lincoln... Esse é um Lincoln Continental Mark IV. Mark IV. Mark IV. O Lincoln veio com o Mark III, Mark IV, Mark V, esse é o Mark IV. E ele perdeu a mira aqui em cima, que é aquela mira em pé, sim, que você comentou do Galaxy.
Ele não tem? Esse não? Não, ele tem. Tem. Mas é que alguém foi fazer a manutenção nele e dobrou demais a mira ficou na mão. Precisa ser reposta. Eu particularmente adoro o Lincoln. Como eu sou amante do Galaxy, o Lincoln é uma consequência. Gostar de Lincoln é uma evolução do Galaxy. É consequência de gostar de Galaxy. Para mim, esse carro aqui é um carro fantástico de se andar. Eu tenho na minha coleção uma Lincoln 66, uma Continental 66. Então, eu realmente sou amante desses modelos. Esse carro aqui tem uma coisa interessante. Ele é o 76, vamos ver, confirmar, 76. O 77, que é o 5, ele é o maior carro fabricado pela indústria automobilística Ford de todos os tempos. Nossa. E no duas portas. A Ford fazia carros grandes. Em 59, aqueles absurdos que a gente conhece, né? Os Farline. Então, eram carros assim gigantescos. E esse carro ele conseguiu ser o maior carro produzido pela Ford. E mesmo sendo duas portas? Nos duas portas ele é maior que o quatro portas. Porque o para-choque dele tem um desenho todo especial no duas portas, que ele chega a ser polegadas, acho que são 3 polegadas a mais do que o quatro portas. E eu acho bacana esse detalhe, e também a qualidade do Lincoln é fantástica. E os detalhes, né? Isso aqui eu acho maravilhoso. Você vê que mesmo assim ele continua lembrando 76. 76. Mas ele continua lembrando o Landau ali, né? Os Galaxy com esse tipo de lanterna, né? O mesmo estilo. Esse carro já tem uma quantidade assim imensa de acessórios, né? Sim. Esse tem desde do controle de velocidade, a gente chama de piloto automático, tem teto solar, tem retrovisores elétricos, bancos aquecidos, tem travamento completo, tem caça de rádio automática. É um carro a nível de carros modernos, com a mesma qualidade de acessórios, a mesma quantidade de acessórios. Bom, agora vamos para um outro carro que fez muito sucesso no mundo inteiro. Esse realmente é o Ford 51. E esse carro tem uma característica, né? Ele não é o Ford 51 quatro portas, que teve muito no Brasil, inclusive depois virou carro de táxi, né? Carro de praça, como a gente chamava aqui em Curitiba. Esse é um carro coupé. Né? O Ford ele tinha nessa época aqui vários modelos, né? Então ele tinha no quatro portas, depois ele tinha duas portas, aí tinha o sedã duas portas e o coupé. O sedã duas portas tem a traseira um pouco mais curta e o coupé a traseira mais longa. Esse modelo é o modelo mais procurado. Ele vinha também na versão Vitória, que era o duas portas sem coluna. Que a versão Vitória no Ford nesse ano é bastante rara. Aqui em Curitiba nós devemos ter umas 3 unidades só. Esse é o chamado Rabuda, né? Esse é o coupé Rabuda. O coupé Rabuda é vamos dizer assim, uma redundância. Porque o sedã seria o de traseira curta e o coupé seria o de traseira longa. Então, coupé Rabuda, porque o coupé já é maior, Rabuda também, porque é maior a traseira do carro. Rabudo mesmo. Bom, agora é um brinquedo, né? Esse brinquedo aqui, né? Esse é brinquedo. Esse Jeep aqui é interessante. A pessoa que me passou esse carro, ela não me contou da grande particularidade dele. Se vocês olharem, não vão entender qual é a particularidade desse carro. Pode olhar à vontade. Vamos ver se identifica qual é a particularidade. Esse é o 53? Esse é 1961. 61. Ele 57. Ele mudou para... Ele mudou para essa cara, né? Tá. E então, agora, esse modelo é um 61. Agora, se você olhar, você não vai identificar o que ele tem de diferente. Vou te dar uma dica. Ele tem 380 quilos mais leve do que um carro normal, 61 normal. De fibra? Ele é de fibra. Não diga. Desenvolveram, não sei qual é a fábrica, mas desenvolveu uma carroceria de fibra com quase 400 quilos a menos e você não nota que é um carro de fibra. Olha para... Tem que bater. Olha, vai bater. Para ver que é de fibra. O carro ficou melhor. É mesmo, velho? Ele ficou de fibra, ele ficou mais leve. Ele não enferruja, que é um dos grandes problemas de ter um Jeep, porque ele é todo aberto, né? A umidade vem e corrói. E, em particular, ele tem ainda a direção hidráulica, que não vinha no carro, e tem uma assistência de freios. Ou seja, esse carro aqui pode ser dirigido por qualquer pessoa. Uma mulher, uma criança, um jovem, seja quem for, dirige esse carro hoje na cidade. Qual motor que ele usa? O motor é original dele? É o Willys original 6 cilindros. Ele se transformou num carro mais econômico em função da diminuição do peso
e da agilidade que deu para o carro, a direção hidráulica e o freio também. Isso é uma coisa que dá para sentir falta, né? No Jeep é uma tristeza. Suspensão original, os pneus são mais altos para dar essa sensação de esportividade. Ele continua duro como um Jeep, então. Ele continua firme como um Jeep, não duro como um Jeep. Eu gosto do Jeepinho, eu tenho até uma afeição bem grande por ele. Ele é divertido. Até bom comentar. Eu, quando falo divertido em carro antigo, eu lembro de uma frase muito interessante do Nelson Piquet. Não sei se você conhece essa frase. Não. Nelson Piquet falou uma vez, numa das entrevistas que ele deu, que a vida é muito curta para se andar com um carro sem graça. Isso é verdade. Né? Então a pessoa, por que você tem um Fusca? Você podia ter um desses carros, um Gol, podia ter sei lá, um carro qualquer, carro né? normal, um carro atual. Mas e daí? O Renault Kwid. Cadê o Renault Kwid? Nossa, eu adoro o Kwid. É muito econômico. Mas então, qual é a graça de ter um carro desse se você não tem a alegria, a diversão de estar dirigindo um carro diferente? É esse o motivo que hoje o Fusca ainda é o grande ícone que é, né? E eu gostei muito dessa frase, eu gosto sempre de repetir. A vida é muito curta para a gente ter um carro sem graça. É verdade. Então eu peço a todo mundo que venha aqui na High Collect e leve um carro muito simpático, um carro agradável, um carro diferente, colorido, um carro que realmente faça a vida mais feliz. Põe um tempero na vida. Sem dúvida nenhuma. Muito importante. O Caron, que já é também um colecionador das antigas, vamos chamar assim. Pequeno, né? Tem um pouquinho. Mas o colecionador tendo um carro já é colecionador se tiver amor pelo carro, se mantivê-lo sempre em ordem, correto. Sim. O carro antigo não se perde dinheiro com o carro antigo. Se você investir aqui nesse carro hoje R$100 mil, pode ter certeza que a poupança fica longe da rentabilidade que esse carro vai te dar. Já tem até estudos que mostram isso, né? Que mostram que o carro antigo realmente ele traz um retorno financeiro aplicação financeira, qualquer aplicação que você coloque, o carro antigo te dá. Aliás, tem uma característica, né? Quanto mais antigo, mais ele vale. Mais ele vale. Tá? Vou citar só um exemplo para vocês. Eu tenho fotos na minha garagem. Eu com 20 anos em cima de um SP2, aos 40 em cima de um SP2 e aos 60 em cima do SP2. Um SP2 hoje, para quem não sabe, um de primeira linha, de primeira qualidade, vale em torno de R$250 mil. Esse carro, há coisa de 5 anos atrás, não valia R$80 mil. É verdade. Então, se você fizer o cômputo só dessa variação de preço do SP2 em particular, já identifica o quanto o carro antigo é interessante como investimento. E principalmente para os maridos, né, que querem justificar a compra de um carro antigo, esta é uma boa desculpa. Uma desculpa fantástica, é uma referência maravilhosa. E o SP2 está sendo muito requisitado a Europa toda, né? Porque ele é um carro feito no Brasil. E é esportivo. E que não foi exportado na época para outros países. Para outros países. E ele tem um desenho baseado no Jaguar E-Type, que é um dos desenhos mais festejados no mundo todo, né? Dos anos 60, né? Dos anos 60. O E-Type é o Jaguar, né? É aquele Jaguar que todo mundo gostaria de ter. Brasília também é um carro que não existe lá fora, mas em função de não ser esportivo e ter sido fabricado em uma escala muito grande, ele ainda não tomou essa proporção. Mas era deve em breve ele ser um colecionável também no exterior do Brasília. Outro dia o Lino Cielo, que é da loja de imóveis Cielo, a gente fez uma entrevista com ele também, e ele está com o SP2 pronto, né? E ele estava comentando que ele chegou a fazer o cálculo de quanto custava o SP2 zero e quanto custaria o SP2 hoje. Esse eu nunca fiz. Era 160 mil, mais ou menos isso, que custava na época. Pode ser que agora o SP2 está valendo até mais do que custava quando foi zero. E era caro na época, tanto é que era um carro que pouquíssimas pessoas podia compravam. Ter, né? Eu tenho o prazer de ter um exemplar na minha coleção. Eu tenho um SP2 73 verde RIP. Eu acho que é o único do Brasil que tem verde RIP de plaqueta. Porque muitas pessoas compram o carro branco, compram o carro vermelho e pintam de verde RIP, de verde místico, porque hoje as cores exóticas elas também têm uma projeção muito grande. Mas esse meu ele é verde RIP de plaqueta e eu tenho o livreto e nota fiscal do carro. Então eu acho que o meu verde RIP é o único do Brasil na qualidade que ele tem hoje, que diferencia o carro dos demais. E aqui a gente tem um precursor dos SUVs. E esse carro é o precursor dos precursores.
Ele é mais interessante. Esse carro, na verdade, não é o que vocês pensam, que é uma veraneio. Esse carro é uma C1418. O que é a C1418? C1418 é o nome do projeto veraneio. Ele foi denominado pela fábrica C1418 em 1964 e depois do Salão do Automóvel é que deram a denominação para ela de veraneio. Então esse carro ainda é um C1418 e o número de fabricação desse carro é 444. Ou seja, a numeração do chassi identifica que foi a veraneio C1418 de número 444 saída da fábrica. E ainda não tinha a denominação veraneio? Não era veraneio. E ele é muito espartana. Totalmente espartana. Pode olhar por dentro, as laterais, tem forração. E para quem tem a coleção daqueles carros nacionais, vai ver que é exatamente a cor usada naquela coleção, esse verde claro. E ela tem ainda essas entradas de ar, também são exclusividades do ano, a frente de 4 faróis. E a parte interessante é que ela é 64 primeira série. Essa é 3 marchas, na coluna de direção. Exatamente. E é 6 cilindros. 6 cilindros. A veraneio sempre desde o início até o fim, ela sempre foi 6 cilindros. Ela nunca teve outra motorização. E era um luxo ter uma veraneio, né? Nossa. Enquanto que as pessoas menos abastadas podiam ter uma rural, que era o carro mais popular, que ia mais para a roça, vamos chamar assim. A chamada Rural Willys. A veraneio não, a veraneio era carro que também desfilava nas festas, né, nos eventos sociais. Também, em alguns casos, ela era utilizada como carro de polícia, como camburão. Também Mas pela ambulância. Mas pelo motor 6 cilindros, ela teve assim um destaque muito maior do que da Ford, da Willys Rural. Depois o pessoal começou a transformar, inclusive colocando motor a diesel, né? Nas veraneiras, tem muita veraneio com... Em função durante um período muito longo, o motor a diesel ser proibido de colocar em alguns carros nacionais, quando fizeram essa abertura, os amantes da veraneio realmente colocavam motor a diesel nela. Depois ela veio, né, a Blazer, veio a Suburban, que são evoluções do carro, mas até essa época é isso aí mesmo. Essa ainda é um dos poucos sobreviventes aí daquela época. E essa é realmente uma survivor, né? É um sobrevivente mesmo, por ser a primeira série. Rubem, quero te agradecer então pelo teu tempo, pela paciência de nos mostrar um por um dos teus carros. E levar um pouquinho mais para o teu público, né? Do que a gente tem. E se eu cometi alguma gafe, algum erro, que os puritanos me perdoem, mas realmente o volume não me permite hoje gravar tudo, ser tão conhecedor como nós fomos no tempo dos Cinca, né, que se conheceu tão bem. Nos Cincas eu posso falar, eu era um expert. É verdade. Agora, com esse volume... Você não tem mais nenhum Cinca? Não. Para quem não conhece, eu fui talvez o maior colecionador de Cinca do Brasil. Eu cheguei a ter mais de 20 unidades de uma vez só. E eu era realmente um grande conhecedor de Cinca. Mas no momento que eu peguei e resolvi me desfazer da coleção, aí eu virei a chave. Das como eu tinha antes, tudo que eu gostava, eu preferi ficar com nenhuma. Isso que ele está falando ele tinha o Cinca Chambord, os Tufão, o Emissu. De 59 até o 67 tinha o Cinca normal, o 3 andorinhas, depois passou para o Rally, Presidente, o Alvorada, o Profissional, o Jangada, todos os modelos, afinal, eu tinha um exemplar de cada e até alguns modelos eu tinha mais de um exemplar. Isso era a minha paixão, mas quando eu descobri que se eu continuasse com as Cincas, eu não ia poder desfrutar de tudo isso que eu desfruto hoje, eu preferia abrir mão da coleção, mas aproveitar de tudo isso que a gente tem hoje como prazer. É verdade, tá certo. Então, Rubem, muito obrigado. Bora. Tá, um abraço. E vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de dar o cliquezinho se gostaram ou não e se associar-se ao nosso canal. Isso, não esqueça, por favor, da Rai Locadora de Veículos e da Rai Collection. Pode procurar por nós nas redes sociais aí, com certeza vão encontrar. E vai ser um prazer atendê-los. Muito obrigado, Rubem. Um grande abraço. Prazer em te ver. Prazer é nosso.